Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Helson Brandão, professor parceiro, né, do Guimarães Elite de Ensino. E a gente vai iniciar esse projeto com vocês de resolução de questões do PSC 3. Então a gente quer ajudá-los a se preparar, né, nessa etapa para a faculdade, tá bom? Então a gente inicia hoje com a resolução de questões de matemática, tá bom? Então fiquem bem atentos ao canal do Elite, que a gente vai estar colocando outras resoluções de outras disciplinas também, tá bom? Então vamos iniciar aqui com matemática, tá bom? Então, o que nós temos para ver aqui? Uma questão do PSC de 2020, tá bom? Então, o assunto é polinômios, como a gente pode ver. Polinômios, né? A gente vê muito também no 8º ano do ensino fundamental. Só que agora os polinômios eles são trabalhados com os números complexos, tá bom? Porque a gente se estendia até os números reais, tá? Então aí a gente avança para os números complexos, que é um grupo maior, acima dos números reais, tá bom? Então o que nós temos aqui? Em relação às raízes px, né? 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 8x menos 3, né? O que ele está buscando aqui? Ele quer saber qual é o correto. Se nenhuma raiz é racional, uma raiz é irracional, apenas uma raiz é racional, duas raízes são imaginárias puras ou três raízes são racionais, tá? Então a gente tem que relembrar alguns pontos, né, do que é racional e irracional. Racional são os números em forma de fração. Então, por exemplo, quando a gente tem 1 sobre 2, é um número em forma de fração, ou o próprio número 5 é um número em forma de fração, tá bom, pessoal? Por quê? Porque ele pode ser representado como 5 sobre 1. Então a gente faz a divisão. 5 dividido por 1 dá o 5, tá bom? Então o número racional envolve os números que a gente conhece também, tá? Os números irracionais serão aqueles números representados por raízes, por exemplo, no caso, né? Tipo, não tem raiz exata para raiz de 2, tá bom? Então a gente representa com são os números irracionais, estão nesse grupo, tá? E imaginários aí já envolve os números complexos, porque existem os números reais, em que esses números estão envolvidos, que a gente viu, e os números imaginários, que foram criados, né, para avançar com os estudos matemáticos também. Então, é isso que ele está tratando aqui, os números imaginários ou números complexos, tá bom? E os números racionais que a gente viu aqui, beleza? Então, vamos trabalhar essa questão para gente. Então, primeiramente, vamos pegar esse polinômio. Qual é o polinômio que está aí? É o polinômio 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 8x menos 3, tá bom? Então, uma atenção para você que vai fazer a prova e para ajudar em resolver questão de polinômios. Quando envolve polinômios de grau 3, né, terceiro grau, esse aqui é um polinômio de terceiro grau, acima do segundo grau que a gente estuda muito no 9º ano, tá bom? Quando envolve esses graus, a gente vai tentar encontrar raízes para eles. Outro ponto aqui, o que seria uma raiz? A raiz seria um valor que eu vou colocar no lugar dessa letra para que a gente dê o valor zero aqui. Isso vire um número zero, tá bom? O resultado desse polinômio seja zero. Tipo, tudo isso aqui foi igual a zero. Então, isso aqui seria a nossa raiz, o valor para o valor x para que seja igual a zero, tá bom? E o que nós temos? Pra gente, a gente vai testar alguns valores, testar mesmo. E vamos ficar atento que no PSC, geralmente alguns valores padrões são utilizados para a gente achar pelo menos uma raiz, tá? Nesse caso, a gente poderia, por exemplo, testar o número x igual a 1, né? O x igual a 1. Vamos ver se o número 1 serve aqui pra gente, tá bom? Podemos testar também depois. A gente vai ver o número... Vamos testar com o número 1 primeiro, tá? Se a gente testa o número 1, a gente vai colocar... Onde tiver x, a gente coloca 1. Então, a gente coloca aqui 2 vezes, né? 1 ao cubo menos 3, né? Vezes 1 ao quadrado menos 8 vezes 1 menos 3, tá bom?
Nosso objetivo é que esse valor dê zero se for uma raiz dessa conta. Então, aqui, ó, vai ficar o quê? 2 vezes 1 menos 3 vezes 1 menos 8 vezes 1 menos 3. Então, aqui dá 2, né? 2 vezes 1, 2, 3, 8 e menos 3. Tá bom? Então, a gente tem aqui esses valores, tá? Como a gente pode resolver isso aqui para ver se vai funcionar para a gente? A gente mantém o 2, que ele é um número positivo. Por quê, professor? Porque na frente dele não há sinal, então ele é um número positivo. Todos os outros nós podemos ver que eles são números negativos. Então a gente faz a regra dos números negativos, né? Soma e repete o sinal. Isso serve para quando os sinais são iguais, tá bom? Quando a gente tem uma soma ou subtração que os sinais são iguais. Então aqui, ó, nós temos uma soma e vai repetir o sinal. Então a gente soma 3 mais 8, que dá 11. 11 mais 3, que dá 14. Então daria menos 14 e a gente repete o sinal. Então fica menos 14. Então vamos lá. 2 menos 14, gente. 2 menos 14 vai dar quanto? Menos 12, tá bom? E isso não é igual a zero, isso é diferente de zero. Ou seja, esse cara aqui, o 1, ele não é nossa solução, tá? Ele não é solução pra gente. Mas que tal a gente tentar o número menos 1? A gente vai testando aí, tá bom? Se a gente testar o número menos 1, vamos ver o que acontece aqui nas nossas operações. A gente pode colocar aqui, então, o número vai ficar 2 vezes menos 1 elevado a 3, né? Menos 3, que multiplica menos 1 elevado a 2, menos 8 vezes menos 1, menos 3. Bem? Então, a gente tem esses valores aqui pra gente, ok? E aí, a gente vai resolvendo, vai ficar 2 vezes menos 1 elevado ao cubo, né? A gente vai ficar menos 1 mesmo, tá bom? Menos 1, tá? Que vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, tá? Então, vai ser menos com menos mais com menos menos, então fica menos e 1, no caso. Aí, olha só, aqui ó, vai dar positivo, então vai ficar 3 vezes 1 mesmo. Menos, ó, menos daqui com esse menos daqui vai ficar positivo, a multiplicação no caso. E vai ficar menos 3. Beleza? E aí a gente avança, vai ficar menos 2 aqui, menos 3, mais 8, menos 3. Ok? E aí a gente coloca aqui o igual. Vamos fazer a conta só com os números negativos. A gente tem o menos 2, o menos 3 e o menos 3 aqui. Beleza? O que a gente pode fazer? Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Menos 5 com menos 3 vai ficar menos 8. E aqui o 8 que já está positivo a gente mantém. Quanto é menos 8 mais 8? Menos 8 mais 8 dá 0. Opa, então a gente tem uma raiz. Toda vez que o valor do polinômio dá 0, a gente tem a raiz desse polinômio, gente. Tá bom? Então aí a gente segue a partir daqui. Aí a gente avança com os estudos. O que nós temos? A gente vai ter que utilizar o dispositivo de Brio-Ruffin. Importante, tá, gente? Isso é assunto do terceiro ano do ensino médio, para cálculo de polinômios. A gente precisa de uma raiz para poder encontrar as outras, tá bom? E lembrando também naqueles casos, né? Raiz de segundo, equação de segundo grau até 2 valores, né? De raiz. Equação de terceiro grau até 3 valores. E assim, tá bom? E então, o que a gente faz aqui no caso? A gente coloca a nossa raiz que a gente encontrou aqui dentro, então vai ficar menos 1. Professor, o que a gente vai ter aqui também? Aqui a gente vai ter alguns valores, tá? A gente vai ter aqui esses valores dos polinômios aqui, ó, eles vão entrar aqui dentro, os coeficientes. Os coeficientes são os valores que acompanham as letras. Então, a gente vai ter aqui o número 2, o número menos 3, o número menos 8 e o número menos 3 aqui, tá bom? Então, a gente vai ter esses valores aqui conosco. E a gente vai utilizar esse dispositivo para encontrar os valores. Vamos lembrar aqui, então, alguns pontos. Vamos lá. Como é que a gente usa esse dispositivo? Esse dispositivo a gente faz o seguinte, a gente abaixa o valor que está aqui, tá bom? A gente abaixa esse valor aqui,
Certo, então nós abaixamos aqui, né, o valor do 2, né? A gente baixa aqui. E o que nós vamos fazer, professor? Nós vamos multiplicar esse valor com o valor da raiz aqui, multiplicar, tá bom? No dispositivo vai ser assim. E depois a gente vai somar o resultado com o próximo valor daqui. Então vai ser uma multiplicação, depois uma soma. Vamos lá, vamos tentar? Então a gente tem aqui 2 vezes menos 1, quanto é que dá? Menos 2. Aí a gente soma menos 2 mais menos 3. Aí vai ser mais com menos, menos, né? Então vai ficar menos 2 menos 3. Quanto é menos 2 menos 3? Soma e repete o sinal. Então vai ficar menos 5, tá bom? Então aí a gente já tem o próximo valor aqui. O que a gente vai fazer agora? Vai seguir com o mesmo procedimento. A gente multiplica esse resultado com o valor daqui e soma com o próximo da lista, tá bom? Então vamos lá? Menos 5 vezes menos 1 dá 5 positivo, tá bom? Mais menos 8, então mais com menos menos, então vai ficar 5 menos 8, que é quanto? Menos 3, tá bom? Menos 3 aqui. E aí, beleza, então a gente segue também mais uma casa aqui. Pega o 3, gente, multiplica aqui com o 1 e a gente pega o resultado e soma com o menos 3, tá bom? Então vamos lá. A gente tem 3 vezes menos 1 que dá 3 positivo. 3 positivo mais menos 3, né? Então vai ficar 3 menos 3, 0, tá? E é uma característica muito comum aqui. Quando a gente pega a raiz, vai dar 0, porque isso aqui geralmente é o resultado é o resto da divisão. E resto da divisão para um número que é raiz exato é 0, né? Então a gente tem 0. O que isso nos mostra? O que isso nos propõe? Isso aqui vai nos dar a equação do segundo grau baseado nesse polinômio. Esse polinômio era de terceiro grau. Então a gente vai montar. Esses valores vão ser os coeficientes, tá bom? Da nossa equação do segundo grau. Como assim, professor? Esse aqui vai ser o nosso A. Esse aqui vai ser o nosso B. Esse aqui vai ser o nosso C. Que é ABC? Lá da equação do segundo grau. Equação do segundo grau que a gente vai ter baseado assim, ó. O 2, né, que é o coeficiente, vai ficar 2x ao quadrado menos 5x menos 3. Essa vai ser a nossa equação do segundo grau, tá bom? Que a gente vai se basear. E aí a gente vai resolver essa equação do segundo grau, pessoal. Né? Então a gente iguala a zero aqui e a gente resolve, né? Como a gente vai buscar resolver, né? A gente vai buscar resolver primeiro com a fórmula, né? A gente vai aqui colocar lá na equação, a gente tem o delta, tudinho, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, a nossa busca aqui agora é resolver uma equação de segundo grau. Ó. Então, a gente transformou o polinômio de terceiro grau em um polinômio de segundo grau. Tendo uma raiz já, a gente acha as outras. Beleza? Então, vamos lá. Quem é o nosso ABC, a gente identificou bem aqui. Então, a gente vai colocar aqui do lado. B ao quadrado é o menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado, tá bom? Menos 4 vezes o A. Quem é o A? É o 2. E quem é o C, professor? É o menos 3. E a gente faz. Então, olha aqui, ó. Menos 5 ao quadrado, né? Menos 5 vezes menos 5, gente, vai ser 25, positivo. Menos com menos vai ficar mais. Então, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24, tá bom? 25 mais 24, gente, 49, tá bom? 25 vai dar 49. Então, isso aqui vai ser 49. Então, aí a gente vai atrás das nossas soluções. Qual é a solução? Quem lembra, né? Vai ser o quê? X vai ser igual a menos b mais menos a raiz do delta que a gente descobriu. Não, é isso, sobre 2 vezes a. Então, vamos atrás da primeira raiz. A primeira raiz, que é o x1, quem vai ser o nosso x1? Menos b. Quem é o menos b? Vai ser menos 5. Por que menos 5, professor? Porque aqui, ó, o b vale menos 5. O menos é da fórmula e o menos 5 é o valor do b. Tá bom?
Aí o x1 vai ser esse primeiro, que é esse mais aqui. Então, mais a raiz quadrada de... Quanto a gente achou? 49, tudo sobre 2a. 2 vezes a. Quem é o nosso a? O nosso a é o 2. Então, vai ficar 2 vezes 2. Tá bom? Então, vai ficar 5, que menos com menos é mais 7, porque a raiz quadrada de 49 é 7, tá bom? Tudo sobre 4. Ou seja, fica 12 sobre 4. Logo, uma de nossas raízes vai ser o número 3, tá bom? Nossa raiz aqui vai ser o número 3. Beleza? Então, a gente achou um valor. Vamos atrás do próximo valor, que é o x2. De novo, menos 5, menos b, menos, que a gente vai pegar o menos agora, né? A raiz quadrada de 49 sobre 2a, que é 2 vezes 2. Então, parte aqui já tem muito feito aqui, tá bom? Só aquele menos lá. Então, vai ficar 5 positivo, menos 7, tá? Tudo sobre 4. Beleza? O que a gente vai ter aqui? 5 menos 7, gente, dá menos 2. Então, eu vou botar o menos no meio da fração, tá? Menos 2, 4. Que simplificando, dividido tudo por 2, gente, o que a gente vai ter? Vai ter o menos 1 sobre 2, tá bom? Menos 1 sobre 2, beleza? Então, essa é uma outra raiz, tá bom? Então, as raízes que a gente vai ter nessa conta, né? Seria o x1, aqui, né? O x1, o x2, e a gente pode até acrescentar isso aqui como x3, tá bom? Então, são esses as raízes, tá? É o número menos 1, é o número 3 e o número menos 1 sobre 2, tá bom? Então, as soluções que a gente tem aqui, que a gente pode botar, né? Seria o quê? O menos 1 sobre 2, né? A gente também tem o que aqui? O menos 1 e o número 3, tá bom? E aí, a gente analisando os resultados aqui, né? As alternativas, ele fala que nenhuma raiz irracional não, esses números são racionais, são colocados em forma de fração, tá bom? E aí a gente tem o que aqui? Apenas um irracional, não tem irracional que é com a raiz, né? Apenas um é racional, não, todos eles são racionais. Duas raízes imaginárias, não tem raiz imaginária aqui. Puras, né? Puras é aquela sem parte real, e esses números são reais. E 3 raízes são racionais, as 3, é verdade, ó. As 3 são racionais. Então, ó, a gente tem aqui a nossa opção. Beleza, gente? Tudo certo? Então, aqui tá, vocês podem tirar um print, vocês podem anotar direitinho. Essa é a moda de resolução que a gente encontrou. O que a gente precisa lembrar? Polinômios, equação de terceiro grau, então a gente tem até 3, né, 3 raízes para essa conta. O dispositivo de Brillouin-Ruffin, que é importante, né, para a gente encontrar as outras raízes, transformando o polinômio de terceiro grau em segundo grau, tá? E aí, segundo grau é mais fácil usando a fórmula de Bhaskara. E a gente encontra os nossos resultados. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa era a gravação, assim, para a gente trabalhar hoje, para vocês verem como é a resolução, tudinho, tá bom? Vão vendo esses assuntos para o PSC, tá bom? E a gente se encontra com novas resoluções a se fazer, tá bom? Então, é isso. Então, até mais, pessoal.